Pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula anterior ali, onde eu mostrei, né, 3 formatos diferentes para criar um conteúdo intermediário. Agora a gente vai criar um conteúdo um pouquinho mais avançado ali, algumas coisinhas que eu gosto de utilizar na produção de conteúdo que eu faço, tá? A gente ainda vai trabalhar ali com a persona do Roberto, né? Vamos continuar ali no nosso chat GPT, nesse histórico aqui que a gente está trabalhando, né? Onde ele trouxe para a gente aqui vários tópicos de conteúdos, né? Para a gente trabalhar essa palavra-chave com esse título, tá? Então, basicamente aqui, como que eu faria um conteúdo um pouquinho mais pensado, né? Basicamente aqueles conteúdos que eu gosto de fazer, que parecem quase um e-book, né? Sobre o conteúdo que vai ser feito. Por quê? A diferença aqui que a gente vai fazer é, né, das outras vezes a gente trouxe ali as informações para ele e a gente pediu para ele escrever para a gente os tópicos. No conteúdo mais avançado, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever tópico a tópico. Então, com o meu olhar, com a minha curadoria, eu vou vendo qual que é a importância daquele conteúdo e eu vou escrevendo ele tópico a tópico mesmo, tá? Então, vamos pegar o primeiro prompt aqui, que é escreva sobre o primeiro tópico sugerido no tema, né? E aí não ultrapasse 40 palavras, 400 palavras, porque senão ele vai fazer um textão ali, tipo blog, tá? E aí eu começaria fazendo isso. Então, blá 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 blá. Então, escreva sobre o primeiro tópico sugerido. Introdução ao desafio de aumentar as vendas na loja de roupas. Colocaria o tópico aqui. No tema, como aumentar, nananana, né? Na verdade, esse é a palavra-chave. Vamos utilizar aqui o título. Não ultrapasse 400 palavras. E eu vou pedir para ele escrever sobre isso. E aqui ele começou a falar para mim: o comércio eletrônico tem crescido rapidamente, blá 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 blá. As lojas de roupa online, existem muitos fatores que contribuem para esse desafio, incluindo a falta de contato físico com os produtos, a dificuldade em garantir um bom ajuste, uma concorrência acirrada. Para superar esses desafios, a loja online precisa desenvolver uma estratégia de marketing eficaz. Ele já começou a trazer um monte de outros assuntos aqui para mim, né? Eu pegaria aqui esse primeiro e eu já levaria ali para começar a construir a minha matéria aqui, tá? Então, colocaria aqui conteúdo avançado. E começaria a trazer esse conteúdo aqui para cá. Aqui seria um head 2, né? Depois a gente constrói uma introdução aqui. Na verdade, aqui esse seria a introdução, né, do conteúdo. Então, a gente traz aqui o título da matéria que a gente está trabalhando, tá? Então, estou criando um conteúdo ao vivo e a cores aqui para vocês. Beleza, nananã, ele trouxe aqui pra gente. Aí eu continuaria, tá? Agora, eu colocaria aqui, escreva sobre o segundo tópico. Qual que era o segundo tópico? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. O segundo tópico. Então, seria basicamente blogs dentro de blogs, né? A gente está utilizando a técnica de sumarização de conteúdo. E aí ele trouxe para mim aqui, rapidinho aqui, um monte de conteúdo falando sobre a importância das campanhas de publicidade, nananana. Pegaria isso aqui e traria aqui para o meu conteúdo também, né? Aqui que eu falei, já vai ficar um conteúdo infinito de grande, né? E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou utilizando as outras técnicas lá, né, que a gente falou. Eu vou pegar aqui e vou pedir para ele, por exemplo, vamos pegar o outro prompt aqui,
enriquecer isso daqui para mim, né? Porque eu tô achando ainda que tá muito, né? Bastante conteúdo e tal. Eu quero algo ainda mais focado. Então, eu vou falar para ele: escreva sobre o primeiro tópico, o terceiro tópico sugerido. Aí a gente vai colocar o tópico lá, que eu não lembro qual que era. Terceiro tópico: otimização do site para SEO melhor, né? Aí no tema, como aumentar vendas, né? Na verdade, não é esse o prompt que eu quero, não. Eu quero esse daqui, ó. Porque ali só a gente repetiu, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Adicione ferramentas e técnicas importantes no tópico. Otimização de SEO. Ah, tá. Aqui eu vou pedir para ele escrever o tópico pra gente. Tá? Para ser mais rápido, eu vou colocar aqui 200 palavras, tá? Pra gente não demorar muito. Mas você pode fazer de acordo com a quantidade que você achar relevante ali para você. Beleza. Então, ele escreveu que a otimização do site de SEO para melhoria e experiência do usuário são fundamentais para aumentar, blá, blá, blá. Ele fala sobre o mecanismo de busca, o que é, e nananã. Aqui eu vou pedir para ele o quê? Adicione técnicas, ferramentas e técnicas importantes no tópico acima. Né? Ou eu poderia escrever o nome do tópico aqui também. E eu vou pedir para ele incluir uma solução, como solução, uma agência de marketing digital, já que a gente é uma agência de marketing digital. E aí ele começou a trazer para mim aqui um conteúdo já diferenciado, ó, para otimização do site, para otimizar o site e melhorar a experiência do usuário. Existem várias ferramentas. Ele trouxe a análise de palavras-chave, criação de conteúdo de qualidade, design responsivo, teste AB, nananana. Tá vendo que ele já trouxe conteúdos ainda diferentes do que a gente vem trabalhando ali, né? E aí eu faria uma complementação. Eu pegaria isso daqui, pegaria isso daqui, e aí eu leria tudo isso aqui, tá? E eu veria o que faz sentido ou não. A otimização do site para SEO e a melhoria da experiência do usuário são fundamentais para aumentar as vendas em uma loja de roupa online. Bababá, nananã, importante, nananã, tráfego orgânico. Isso pode ser alcançado através das palavras-chave relevantes e da criação de títulos e descrições atraentes. Além disso, a melhoria da experiência do usuário, nananã, isso inclui a otimização de site, lá. Aí ele acrescenta, para otimizar o site de SEO e melhorar a experiência dos usuários, existem várias formas. Algumas delas são, né? E aí ele traz pra gente análise de palavras-chave, né? Criação de conteúdo de qualidade. E aí a gente vai arrumando o textinho aqui, tá? Mas ele já trouxe um conteúdo bem mais avançado, né? E a gente utilizando isso, por exemplo, aqui em todos os tópicos, a gente fazendo isso tópico a tópico, você imagine o conteúdo monstrão que a gente consegue fazer, né? Pegar um outro tópico aqui e relacionar, por exemplo, pedir para ele utilizar os livros que a gente falou na aula passada e escrever aquele tópico com os melhores insights daquele livro. Você vai escrevendo isso tópico a tópico, né? Uma outra coisa que a gente pode utilizar, vamos utilizar aqui no tópico 4. A gente pode pedir para ele trazer dados de mercado, né? Vamos ver qual que é o tópico aqui. O tópico 4. Ó, estratégias de marketing de conteúdo para atrair e gerar engajamento. Eu vou pedir para ele aqui. Traga dados de mercado sobre o tópico tal. E aí vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Ó, e aí ele construiu um conteúdo com dados de mercado. As estratégias de marketing de conteúdo são uma das táticas mais eficazes, barará, barará. De acordo com o estudo do Demand Metric, o marketing de conteúdo gera 3 vezes mais leads do que o marketing tradicional.
Então ele começa a trazer aqui e eu poderia, por exemplo, criar um conteúdo super avançado aqui trazendo vários dados de mercado. É claro que é importante você sempre verificar se realmente existe, né, se realmente esses dados são dados de mercado, né? Mas aqui a gente já trouxe um conteúdo completamente diferente, né? Onde eu venho aqui e aí eu vou construindo isso daqui, né? Eu acho que tá dando ruim aqui no meu computador, tá com pouca bateria. Vamos ver se deu certo aqui. E aí eu traria esse conteúdo para cá também, né? Colocaria aqui. H2, tá? E, enfim, para a gente não demorar muito aqui na aula, você vai construindo isso daqui, né? Qual que seria o mais interessante, né? A gente escreveu uma introdução com dados da importância das estratégias de marketing para aumentar as vendas de uma loja. E você pode trazer todas essas coisas para cá, beleza? E aí você vai criando tópico a tópico, vai relacionando aqui e vai criando um texto monstrão, como eu falei, um texto bem avançado, né? Que foi o que eu falei, ó, o tanto de informação que a gente tem aqui, né? Basicamente aqui, se a gente continuar escrevendo aqui tópico a tópico, a gente vai criar basicamente um conteúdo de e-book, né? E aí, se você tem, às vezes, um canal no YouTube, se você tem alguma coisa, você pode embedar aqui o teu vídeo, você pode trazer no final aquelas facts, que é aquelas perguntas que eu falei, perguntas e respostas, né? E aí a gente vai enriquecendo esse conteúdo, tá? O que eu mais utilizo é esse, que é o conteúdo avançado, onde eu pego, crio a persona, peço para ele trazer todas as dores da persona, crio as palavras-chave, né? Peço para ele trazer as palavras-chave, vou para a ferramenta, vejo quais são os volumes das palavras-chave que eu acho mais interessante para eu trabalhar, trago essas palavras-chave de volume e tudo mais, né? As que têm maior volume, trago elas para o chat GPT, peço para ele criar ideias de conteúdos com aquelas palavras-chave, peço para ele criar títulos chamativos para mim, com aqueles temas de conteúdo, com no máximo 60 caracteres. Ele precisa contar também os espaços, senão ele dá mais de 60 caracteres, beleza? Vou fazer uma aula sobre títulos para vocês aqui, tá? Mas é bem tranquilo também. Peço para ele criar o título. A partir disso, venho para cá e defino se eu quero um conteúdo mais básico, se eu quero um conteúdo intermediário com formato diferente, se eu quero esse conteúdo avançado, onde eu vou responder todas as perguntas possíveis da minha persona. Embedo vídeo, coloco artes, coloco infográfico, né? E basicamente crio um super conteúdo aqui, né? Com todas as informações que ele precisa saber sobre a palavra-chave, beleza? E são N as possibilidades, como eu falei. Você pode usar artigos científicos, estudos de mercado, livros, você pode usar matérias, né? Lembra que a gente pediu lá para ele criar para a gente um mapa da empatia de acordo com a matéria lá. Então dá para você trazer links de matérias, links de outras matérias que você já construiu, de conteúdos de e-book também, se elas estiverem ali na internet, você consegue utilizar também. Enfim, são N as possibilidades do que você pode fazer, tá? Inclusive, eu vou fazer aqui com vocês uma outra, mais um prompt aqui um pouquinho diferente, tá? Pra gente brincar aqui, né? Então, a gente vai trazer aqui nesse conteúdo avançado que a gente tá fazendo um negocinho um pouquinho diferente. A gente vai trazer aqui o Julian Shapiro, ele que é muito conhecido por escrever muito bem, né? Então, ele foi um dos caras que começou a escrever aqueles conteúdos, aqueles copies de LinkedIn, Twitter e tudo mais, tá? Ele tem um estilo de linguagem bem própria, onde ele ensina o que precisa ter um conteúdo para que chame a atenção, né? De alguém, tá? E aí, dentro disso, a gente tem aqui um prompt, onde a gente vai trabalhar o tema de conteúdo, como aumentar as vendas de uma loja de roupa. Porém, a gente vai trazer aqui uma estrutura
do tipo de conteúdo que ele fala que é um conteúdo que chama a atenção da pessoa. Então, a gente trouxe aqui a novidade: mantém os leitores lendo, vem de ideias que tendem a ser contra-intuitivas, contra-narrativas, choque e vapor, articulações elegantes. E depois a gente pede para ele escrever um conteúdo de blog, né? Os objetivos potenciais para esse conteúdo podem ser: abre os olhos das pessoas provando que o status quo está errado, compartilhe uma solução para um problema difícil, transforme um tópico avassalador em algo acessível, conte uma história cheia de suspense e emoção e transmita uma lição, articule algo que todos estão pensando, mas ninguém está dizendo, cortar o ruído, identificar as principais tendências em um tópico, em seguida use-os para prever o futuro, contribuir com insights originais para um campo por meio de pesquisas e experimentações, tá? Para o Julian Shapiro, esse é um tipo de conteúdo que chama a atenção. Vamos testar lá no ChatGPT, vamos ver que tipo de conteúdo ele vai trazer pra gente. Vamos pegar aqui o prompt, opa, tá? Vou dar um Ctrl C, vou dar uma revisada aqui no prompt. Tema do conteúdo: como aumentar as vendas de uma loja, blá blá blá. Escreva um conteúdo, vou só dar um enter aqui para ele não se perder. Os objetivos para esse conteúdo podem ser: e aí vamos pedir para ele criar aqui pra gente, tá? E aí ele trouxe um conteúdo bem diferente, né? Então, de novo, a gente saindo aqui um pouco do básico, né? Ele trouxe como a neurociência pode ajudar a aumentar as vendas em lojas de roupa online. Aí ele trouxe uma introdução. Muitas vezes as pessoas pensam que as compras online são um processo lógico e racional, mas na verdade, as decisões de compra são influenciadas por fatores emocionais e subconscientes. Por isso, a neurociência pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar as lojas de roupa de online a aumentar suas vendas. Nesse artigo, vamos explorar como a compreensão dos processos cerebrais podem ser aplicadas para melhorar a experiência do usuário e aumentar as conversões de vendas. Viu que legal? A gente saiu do óbvio lá, de todo o conteúdo que ele estava fazendo, e ele traz uma contranarrativa. Contrariando a crença popular, a maioria das decisões de compra não é baseada em razão e lógica. Em vez disso, os consumidores são influenciados por fatores emocionais e subconscientes. E blá 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 blá. Ele já trouxe uma outra perspectiva pra gente. O desafio de aumentar as vendas em lojas de roupa, né, tá trazendo uma solução para um problema difícil. Qual que é o desafio da nossa persona? Aumentar as vendas em loja de roupa é um problema difícil de resolver. A concorrência é acirrada e os consumidores têm muita opção de compra. Utilizando a neurociência, as lojas podem melhorar a experiência do usuário e tornar o processo ainda mais agradável. Ele identifica principais tendências. As pesquisas mais recentes em neurociência mostram que as emoções desempenham um papel fundamental nas decisões. Ele traz insights. E aqui eu iria começar a construir, né? Então eu pegaria esse conteúdo aqui e tópico a tópico começaria a trabalhar com ele aqui, pedindo, por exemplo, né? Então ele fala muito das pesquisas. Eu ia pedir para complementar. Qual que é aqui, ó? Então, complemente o tópico, identificando as principais tendências. Complemente o tópico com as pesquisas mais recentes. Vamos ver. Opa! E ele deu erro aqui pra gente. Essa bolinha já tá aqui no meio. Vamos dar um atualizar aqui. Aí vamos buscar a nossa janelinha aqui de volta do histórico, né? Ele já apareceu aqui. Então eu vou só colar o prompt aqui que a gente criou. E aí ele já começou a trazer aqui para mim, ó. Que as pesquisas de neurociência mostram que as emoções desempenham um papel fundamental, bababá, ele trouxe um pouco daquilo que ele estava fazendo e ele começou. A emoção é responsável por 90% das decisões de compra. E aí ele começa a trabalhar.
Outro estudo interessante é o resultado da MIT na School Manager, que mostrou que a interação com o produto pode influenciar. E aí ele começa a trazer algumas pesquisas pra gente de como fazer isso. Por fim, a pesquisa de também mostra, nananã. Eu posso pedir para ele, muito bom, escreva em tópicos para facilitar a leitura. Ó. E aí ele trouxe isso aqui pra gente, né? E aí, como eu falei, aí você é um redator, né? Você vai pegar isso daqui, você vai trazer para cá e você vai começar a montar todo o seu conteúdo, tá? Trazendo tudo isso, né? Então, é muito legal, mais uma dicasinha ali para vocês, tá? Como eu falei, essa é uma forma diferente de pensar o chat GPT, tá? Não é pra gente vir aqui e pegar um monte de prompt pronto e simplesmente ir lá e colocar. Não, é pra gente usar o chat GPT para criar coisas diferentes, né? Vocês viram aí que em uma hora que deu essas 3 aulinhas que a gente fez, com a mesma palavra-chave, a gente criou vários formatos diferentes de conteúdo, né? E é basicamente isso, tá bom? Nas próximas aulas aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como criar alguns títulos chamativos também, a gente vai falar um pouquinho sobre e-mail marketing, como criar e-mail marketing, como derivar um conteúdo para rede social. Então, é isso, tá? Né? Por enquanto, nessa aula é isso. Qualquer dúvida que você tiver também, só mandar aí pra gente. Espero que você tenha gostado aí dessas dicas aí que a gente compartilhou.